As histórias sobre o Curupira sempre foram contadas entre os moradores da pequena vila às margens da floresta amazônica. Alguns diziam que era apenas um mito para assustar caçadores e lenhadores desavisados, enquanto outros juravam que já haviam sentido sua presença. Mas ninguém levava essas lendas a sério, até a noite em que Pedro e seu grupo resolveram desafiar os limites da floresta. Pedro era um caçador experiente e se orgulhava de nunca ter temido nada. Ele e mais 3 homens decidiram adentrar a mata fechada em busca de uma caça valiosa. Diziam que naquela área viviam antas gigantes e até onças raras. O lucro seria enorme. Ignorando os avisos dos anciãos da vila, eles partiram antes do amanhecer, armados com rifles, facões e lanternas. Mas à medida que avançavam, algo estranho começou a acontecer. O caminho que conheciam parecia estar mudando. Árvores caídas bloqueavam trilhas que deveriam estar limpas. Pegadas sumiam misteriosamente no solo úmido. E um vento gelado soprava entre as árvores, mesmo no calor sufocante da floresta. Um dos homens, Tiago, começou a sentir-se mal, dizendo que ouvia sussurros ao redor. Os outros zombaram dele, chamando-o de medroso, mas seus risos foram interrompidos por um som assustador. Um assobio longo e estridente cortou o ar, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Os homens se entreolharam, assustados. Pedro tentou manter a calma e ordenou que seguissem em frente. Mas então, os barulhos da floresta cessaram. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nada. Apenas um silêncio sepulcral que fez um arrepio percorrer suas espinhas. Foi quando viram. Uma sombra ágil se movia entre as árvores, pequena, mas rápida demais para ser humana. De repente, pegadas apareceram no chão, mas estavam ao contrário, como se alguém tivesse andado de costas. Os homens finalmente entenderam. Haviam atraído a ira do Curupira. O guardião da floresta estava ali e não permitiria que destruíssem seu lar. O assobio continuava, cada vez mais alto e mais próximo, como se dezenas de criaturas estivessem cercando o grupo. Pedro tentou gritar por ajuda, mas sua voz se perdeu na imensidão da mata. Foi então que notaram algo ainda mais estranho. Suas bússolas giravam descontroladamente, e o céu, antes claro, escureceu subitamente, coberto por nuvens densas e escuras. As árvores pareciam se aproximar, inclinando-se em direção aos caçadores, como se fossem gigantes observando suas presas. Tiago caiu de joelhos, segurando a cabeça e implorando para que tudo parasse. Os outros, dominados pelo medo, começaram a recuar, mas o caminho por onde vieram já não existia. Era como se a floresta estivesse viva, moldando-se ao comando do Curupira. Raízes surgiam do chão, enroscando-se em torno das pernas dos homens, enquanto o ar ficava cada vez mais pesado, dificultando a respiração. Um dos caçadores, em desespero, disparou seu rifle na direção dos sussurros, mas o som do tiro foi engolido pela floresta. Logo após o disparo, uma risada infantil, distorcida e macabra, ecoou ao redor, deixando claro que o Curupira não estava apenas brincando. Ele estava caçando. Pedro tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Seu corpo estava paralisado pelo terror, e o Curupira apenas o observava, seus olhos incandescentes parecendo atravessar sua alma. O ar ficou mais pesado, e a floresta, antes vibrante de vida, agora parecia sufocante, fechando-se ao redor dele. O assobio ecoou uma última vez, desta vez tão próximo que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Então, o pequeno ser deu um passo à frente. As árvores começaram a se contorcer como se fossem braços vivos. Os galhos estalavam e se curvavam, bloqueando qualquer possível caminho de fuga. O chão sob Pedro começou a rachar. Raízes se ergueram como garras, enroscando-se em seus tornozelos. Ele tentou lutar, mas era inútil. O Curupira abriu um sorriso perverso e então apontou para a floresta escura atrás dele. Pedro não sabia o que aquilo significava, mas sentia que algo ainda pior estava prestes a acontecer. Foi então que ele ouviu os sussurros. Eram vozes fracas, distantes, vindas de todas as direções. Chamavam por ele, repetindo seu nome em um tom monocórdio e angustiante. Pedro virou a cabeça lentamente e viu sombras entre as árvores. Silhuetas de homens deformados, sem olhos, sem boca,
apenas contornos espectrais que se moviam em sua direção. Ele quis correr, mas as raízes o seguravam firme. O curupira riu novamente e, em um piscar de olhos, desapareceu. Pedro sentiu um arrepio profundo quando percebeu o que estava acontecendo. Aquelas sombras eram seus companheiros, ou o que restou deles. Tiago, o homem que caiu no buraco, os outros. Todos estavam ali, presos entre este mundo e algo pior. Seus rostos distorcidos refletiam a agonia eterna. Pedro tentou se soltar, mas era tarde demais. As sombras o cercaram, e a última coisa que ele viu foi a floresta se fechando ao seu redor, engolindo-o como fizera com os outros. Na vila, o último sobrevivente voltou sozinho, desorientado, murmurando coisas sem sentido. Seus olhos estavam vidrados e sua pele, pálida como se tivesse visto algo que sua mente não conseguia processar. Ele nunca mais falou sobre o que aconteceu na mata. Mas os moradores sabiam que a floresta tem suas regras e que aqueles que desrespeitam o curupira jamais voltam da mesma forma, ou nunca voltam. Os mais céticos tentaram organizar novas expedições para encontrar os desaparecidos, mas nenhum grupo teve coragem de entrar na mata. Os guias locais recusavam qualquer oferta, dizendo que não desafiaram o curupira 2 vezes. Até os animais pareciam inquietos, como se soubessem que algo sombrio havia tomado conta daquela parte da floresta. Com o passar do tempo, as histórias sobre Pedro e seus companheiros viraram lendas. Mas de vez em quando, caçadores solitários relatam ver pegadas invertidas no chão, ou ouvir risadas infantis ecoando entre as árvores. Alguns dizem ter avistado sombras correndo entre os troncos, rápidas demais para serem humanas. Outros, em noites de lua cheia, juram escutar vozes sussurrando seus nomes, vindas da escuridão. Ninguém mais ousa desafiar os mistérios da floresta. Os moradores da vila evitam até mesmo olhar para a mata ao entardecer e se fecham em suas casas ao primeiro sinal do vento, assobiando entre as folhas. Todos sabem que aquilo não é apenas o vento comum, é um aviso. O curupira ainda está lá, e ele nunca esquece.